A questão que se coloca é: será que há alguma possibilidade de haver esperança no decurso da vida, ou será que começa com uma bela infância e termina com um envelhecimento complicado, uma situação de dependência eventualmente? Saiba mais assistindo à reportagem da peça As Quatro Estações, uma peça que lhe dá conta do início de uma viagem. Começa na infância, numa primeira estação, e que termina numa quarta estação. O desafio está lançado. Para si, o que é a vida e qual o sentido que ela tem? Daniela Gonçalves, a Saber Viver Lisboa TV, com a imagem de Paula Cardoso, na ponte 25 de Abril. A Saber Viver Lisboa TV vai hoje dar-lhe a conhecer o essencial da peça As Quatro Estações. Uma peça a não perder até o dia 20 de julho no Teatro Nacional Dona Maria II. O homem levantou-se. Eu aproveitei também para me levantar. Não queria sair, não queria que parecesse que estava interessado nele. De resto, eu vi-o refletido no vidro da janela. Na mão tinha a ponta de um charuto que tinha tirado do bolso e que nesse momento estava a fumar. Eu levei também as mãos aos bolsos. Tudo em ordem. Tudo no sítio. É curioso que eu ouvia de jurar que o homem usava dentadura. Mas aquela referência constante à dor de dentes só se era simulação. Bom, mas de resto tudo extremamente curioso. Talvez um bocado confuso. Mas tinha a sua ordem. Era só preciso encontrá-la. Como as estações do ano. Nesse momento o comboio havia-se posto em andamento. E atravessava a margem de alguns arrozais. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se no Teatro Nacional Dona Maria II com o ator Diogo Bento, que está a participar na peça Quatro Estações, baseada na obra de Alberto Pimenta. Muito boa tarde, Diogo Bento. Olá. Olá, em primeiro lugar, muito obrigada por nos receberes aqui. Eu sei que, portanto, nós estamos aqui no âmbito de digamos, de um ambiente cénico, de uma estética, digamos assim, de uma estética cénica, assaz diferente, não é? Do previsível, pelo menos, na primeira leitura da sinopse da peça Quatro Estações. Nesse sentido, pedir-te-ia, por favor, que nos apresentasses então o essencial desta viagem narrativa, mas que, no fundo, vai para além do óbvio, de uma viagem de comboio. O que é que te apraz dizer sobre este cenário que aqui encontramos, não é? Portanto, fazendo a ponte com Quatro Estações. Ok. Então, este cenário acompanha a viagem que é feita Sim. na obra. Ok. É uma espécie de caminho para o branco, ou de caminho para a morte também. E tudo aquilo que está aqui podem ser memórias, podem ser evocações, podem ser referências. Sim. Que nós fomos fazendo à medida que fomos fazendo o espetáculo. Muito bem. E eu sei que até ali há um esqueleto com uma pilha de livros, verdade? É verdade. Na tua perspectiva, crees que, além desta perspectiva hedonista que nós vimos no ensaio deste ato, não é? Da terceira estação, verdade? Sim, certo. Da terceira estação. Além desta perspectiva hedonista e desta sátira, no fundo, também há a questão da vida prazerosa, baseada em questões mais de saciedade fisiológica, passando pelo sexo. Tu crees que, de facto, esta perspectiva do esqueleto, com esta pilha de livros, poderá, no fundo, enquadrar-se nessa perspectiva epicurista ou hedonista, ou poderá esconder alguma saciedade também da alma, ou seja, que fuja um pouco à questão
dos prazeres? Isto é uma pergunta. É uma pergunta desafiante. Eu vou fazer a pergunta novamente. Não, mas eu posso responder mais ou menos, pegando em 2 ou 3 coisas. É que eu achei muito curiosa e só vi no final. Portanto, está aqui um esqueleto com uma pilha de livros, com um globo, portanto. E vinis, ora aí está. E a pergunta que eu faço é se de facto. Ok? O que é que te parece? Crês que na 4ª estação, pronto, estou a dizer isto porque eu não vi a peça ainda, não vi o ensaio corrido, crês que lá para casa as pessoas ficarem curiosas, crês que de alguma forma pode haver um cheirinho de ida ao âmago espiritual, às questões da alma, ou fica mais pela questão mais terrena, portanto a questão mais de saciar os sentidos, digamos assim. Perspectiva mais hedonista, o que é que nos podes dizer? Eu acho que, de certa maneira, este texto é religioso, não no sentido do sagrado, não é? Sim, não, mas não no sentido dos costumes, das práticas de religião, mas mais por uma relação e mais por ser uma viagem. Portanto, se este texto é uma viagem, é sempre um sítio de partida e onde se chega, é sempre o sítio onde se chega, neste caso é Santa Apolónia. Sai-se do Porto e chega-se a Santa Apolónia. Sim. Que já por si é uma referência religiosa, naturalmente. E depois, a questão de... no final, aquilo que se acentua cada vez mais é o tema da morte, e perante a morte, naturalmente que a morte é uma coisa física, mas que nos poderá eventualmente levar a... equacionar outras hipóteses, não é? Naturalmente. A questão do purgatório, do céu, essas questões colocam-se ou de todo? O que é que te parece? Vão-se colocando sim, mas vão-se colocando mais pela inexistência e pela constância do inferno. Diogo, falando um pouco da viagem, eu sei que há um narrador, portanto, tu estás a deambular, nós vimos-te a deambular por aqui, portanto, sempre em movimento, colocando objetos ali naquela mesa, portanto, de alguma forma, as 4 estações têm toda uma carga simbólica, alegórica, referente ao ciclo da vida, não é? Sim, sim. Pronto. Não é preciso também ser muito inteligente para perceber que tem a ver com o ciclo da vida, não é? Sim, sim. Com maior ou menor número de metáforas, não é, envolvidas, o que é que tu nos podes dizer deste narrador que está, de facto, associado também à tal história que ele conta do comboio, de alguém, neste caso, que fez a viagem e depois contou a outra pessoa? O que é que nos podes dizer que é para lá em casa as pessoas entenderem como é que começámos aqui a entrevista, não é? E fazendo alusão, de facto, ao comboio, não é? À carruagem, enfim. O que é que nos pode dizer sobre isso? Então, este homem que está aqui é um homem que supostamente tem um casaco branco e é um homem, ou seja, é alguém, mas cuja única individualidade, a única coisa específica é o casaco branco e que conta a história do velho. Ou seja, é como se este homem parasse sobre este homem uma espécie de camada mais misteriosa, não se sabe muito bem o que é nem o que é que faz. Sabe? A única coisa que se sabe é que tem um casaco branco e que vai ouvindo a história do velho. À medida que, neste caso, à medida que ouve a história do velho, como nós estamos aqui num dispositivo teatral, aquilo que vai acontecendo é montagem de cenário e quase como se estivesse a recolocar as coisas todas à medida que vai ouvindo. Uma espécie de resumo da vida contada. Portanto, é uma pessoa assim mais misteriosa, mas que não se percebe muito bem quem é. O velho o velho nisso é muito mais absoluto porque, tendo em conta as referências e toda a existência daquele velho, tem que ser alguém muito particular e poderoso. Não pode ser qualquer um. É evidente que tudo se resume ao prazer. Mas há tantas maneiras de assumir isto. Na primeira estação, até o gosto da saliva é diferente. Ao chegar à terceira, bom, acho que dou a palavra ao Marquês de Sade. Quero ouvir. Por mais limpa que uma boca esteja, o amante que a chupa faz sempre uma porcaria nela. E não há dúvidas que é essa porcaria o que dá gozo. Dai mais um grau ao vosso movimento lúbrico e logo vereis que a boca tem que ter qualquer coisa de impuro. Pode não cheirar a podres ou a cadáver, mas há de ao menos ter um cheiro a leite ou a garoto. Isso a severos que tem de ser. A vida é quase um instrumento, no fundo, não é? É aquilo que nós queremos nós optamos por fazer a construção de um objeto. Sim. Portanto, é o que se vê. E daí dessa construção... E vê-se bem, é de facto. Portanto... A construção desse objeto, é aquilo que é mais valorizado, tem a ver com o ato em si e com aquilo que nós fazemos com esse texto, mais do que propriamente com o meu virtuosismo em cena. Portanto, quem quer que seja
Nesse caso, até nos preocupámos mais com a audibilidade e com o tratamento do texto que está gravado do que propriamente com o ator que está em cena, porque, para já, Claro. pronto, naturalmente, porque a nível de quantidade de texto é grandemente diferente. Portanto, o inferno, digamos assim, é a estação espiritual que vai para além da quarta, digamos assim. A quarta é Peço a chegada ao desculpa, inferno. peço desculpa pela pergunta assim menos... Não faz mal, a quarta Sim? estação é a chegada à Santa Apolónia, que pode ser Sim. a chegada ao inferno, onde realmente há uma fogueira que crepita e que queima inclusivamente os próprios olhos. Muito bem, mas e essa estação é para todos? Para todos ou não? Ou fica a pergunta no ar, a resposta no ar? O que é que te parece? Acho que vamos todos chegar lá de uma maneira ou de outra. Sim. Ok. Olha, Diogo, falando um pouco na questão desta coprodução, porque estão aqui por isso mesmo também, porque o vosso trabalho criativo resulta de facto da vossa criação no âmbito da Among, não é Creators, Among Others, Among Others Associação. Queria que me falasses um pouco do vosso trabalho ao nível da criação desta peça de teatro, sabendo que resulta de uma coprodução vossa com o Teatro Nacional de Dona Maria, onde de resto está a decorrer, não é? Sim. Então, este espetáculo, que é um espetáculo, como tu própria disseste, Sim. da Among Others. Among Others é um nome péssimo, mas foi aquele que nós encontramos quando formamos a associação, porque isto foi uma associação formada na hora, portanto, o nome que estava disponível era Sim. esse. E nós escolhemos-lo, e a partir daí, pronto, como somos mais ou menos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles mais estúpidos ou não, agora vamos sentar. Sim, Como boa, sejam, sim. Como sejam eles mais estúpidos ou não, decidimos aceitar esse nome. E vamos Levá-lo a cabo, sim. digamos assim. Isto surgiu porque o último espetáculo que nós fizemos foi na Monga, como nós próprios lhe chamamos. Foi o Frei Luís de Sousa de Almeida Garrett, que foi apresentado no Teatro da Borda, foi apresentado no espaço do Teatro Praga e posteriormente foi apresentado aqui na Sala Estúdio do Dona Maria. Portanto, a partir daí, depois houve a proposta de nós fazermos eventualmente um outro projeto e nós apresentámos este projeto, daí esta coprodução entre o Teatro Nacional e a nossa associação.